Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem, todas as semanas, né? E hoje o nosso convidado é o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que é da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Agricultura e Pecuária. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nesse semestre que foi relativamente curto por causa das eleições municipais, mas é um bom momento para a gente poder fazer uma análise de como que o agro foi tratado esse semestre. Olha, a satisfação é minha e já respondendo objetivamente a sua pergunta, eu posso avaliar da seguinte forma: ficou com gosto de caixão velho na boca. Esse ditado nordestino exemplifica muito bem a forma com que o agro se sente pelo tratamento dispensado a ele. Vamos falar sobre as medidas mais recentes que aconteceram, importação de arroz no Rio Grande do Sul, e a medida provisória que faz com que PIS e COFINS, que os produtores precisam ter como um crédito presumido, agora entra no balaio, na cesta de impostos do governo federal. Pois é, e interessante que vai... Mas o problema maior não é esse. É essa sensação de insegurança jurídica constante que norteia o agro brasileiro. Norteia o país inteiro, hoje, mas o agro principalmente. E, ao mesmo tempo, um contrassenso, porque o governo ele comemora as vitórias do agro como ninguém. Me parece a relação do governo com o agro é mais ou menos a relação que o Parreira e Zagallo tinha com o Romário, né? Eles adoravam os gols do Romário, mas odiavam o Romário, né? E o governo me parece que é assim, uma coisa assim impressionante de como a cada dia tem uma surpresa negativa. Um dia o ministro chamando o agro de fascista, o ministro da Agricultura chamando o agro de fascista. O governo sempre tendo uma palavra negativa. Quando saem do Brasil, saem para falar mal do país, do agro. E o agro é uma das áreas da economia brasileira que mais gasta com o meio ambiente, que mais preza pelo meio ambiente, pela preservação do meio ambiente, e é tratado dessa forma. Eu me recordo de uma participação do senhor recentemente na comissão, quando estava numa audiência, o secretário Neri Geller, do Ministério do MAPA, e o senhor perguntou, ou o senhor fez uma provocação, não está faltando uma secretaria de inteligência no MAPA? Por que fez a pergunta? Porque eu vejo que não há ação, aliás, todas as ações, a gente vê que não há muita relação com o olhar do todo, sabe? Parece que não se preocupa com... Porque o agro é uma grande lavoura, né? A céu aberto. A céu aberto. E essa grande lavoura é que tem trazido muita riqueza para o Brasil. E aí eles fazem algumas ações para equilíbrios econômicos aqui ou ali, e a assessoria vem e põe as opções e eles escolhem o combo. Mas às vezes é uma coisa que é mortal para o agro. E eu sugeri, eu falei, olha, ele é secretário nacional de política agrícola, eu sugeri que fosse criado um setor de inteligência. E eu falei isso sem ironia, parece até ironia, porque realmente o governo tem que ter uma burrice crônica. Eu falei, olha, que essas ações econômicas, essas ações de governo, esses rompantes fossem passados por um filtro da inteligência dentro do Ministério da Agricultura para falar, para aí, isso aqui tem impacto vital no agro brasileiro? Tem, então se tem, tira para trás. Cito, por exemplo, o caso do arroz agora, a questão do leite, um tempo atrás a questão do café. Toda hora tem um segmento que é ferido mortalmente e o agro renasce, mas toda hora, além da gente ter que lutar contra a falta de infraestrutura, a dificuldade de escoamento, os concorrentes muito competitivos, nós temos que lutar com o próprio governo dando uma rasteira toda hora. Então eu falei, se o Ministério da Agricultura está aí para velar pela saúde do agro, precisa ter um setor de inteligência. Pois é, no caso do arroz especificamente, que eu anunciei no começo da entrevista com o senhor, como que se pode explicar que o país vai produzir 10,5 milhões de toneladas, maior que a safra passada? É o nosso consumo. Houve um problema pontual de logística, de transporte. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz que é consumido. No Brasil já tinha colhido 90%. Talvez isso explique o que o senhor falou de um setor de inteligência, porque como que se explica comprar, gastar
o que se vai gastar 1 milhão de toneladas, 7 bilhões de reais, que dava para pagar seguro rural durante não sei quanto tempo. A minha grande dificuldade de entender isso, e é por isso que eu fiz um pedido para que os ministros sejam ouvidos na Comissão de Agricultura, é da seguinte forma. O governo está falando que está sem dinheiro. Como é que eu vou pegar 7 bilhões em cash e dar para poder trazer esse arroz, sendo que eu tenho arroz aqui? E se eu tenho arroz aqui e eu estou com dificuldade em relação aos preços, você pode muito bem desonerar isso, conversar com os estados, fazer equalização, você joga isso para frente. Isso é comportamento de quem está com pouco dinheiro e precisa resolver problemas. E outra, já sabe que vai haver uma grande quebra na safra para o ano que vem, porque a safra se reflete o resultado do ano que vem, devido a essas chuvas. Por que não prestigiar esse setor? E mais, é o Rio Grande do Sul que tem segurado a barra em relação ao arroz, porque nós já tivemos a paulada que nós levamos do STF quando tirou o arroz de Roraima. Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol. E agora faz essa... Então, está tudo muito complexo. Qual é a explicação para comprar esse arroz, sendo que nós temos arroz? Aí não, nós vamos fazer uma embalagem com o símbolozinho do governo lá e tal. Em ano de eleição. Em ano de eleição. Aí eles explicam muito bem isso e aí chegaram, pasme, a dizer, uma das explicações é questão de logística, porque diz que o arroz vai boa parte ali para o Nordeste, então já ficava perto. Não faz o menor sentido. Inclusive com o IBGE dizendo que não houve um impacto, como se imaginava, no índice de inflação entre 15 de abril e 15 de maio, pega 15 dias daquela cheia danada lá no Rio Grande do Sul. Então, de fato, o que nós estamos vendo é uma política fiscal que não está, que é mais no sentido de arrecadar e gastar muito, do que cortar despesas e investir em quem produz. Não há esse raciocínio. O agro, por exemplo, quando está com dificuldade, ele aperta o cinto, ele faz as coisas. Aliás, a iniciativa é privada no geral. E todo mundo. A dona de casa faz isso. O governo não. E principalmente esse governo. Eu acho que já citei por aqui, certa feita conversava com a presidente do Partido dos Trabalhadores, e ela dizia, nós vamos consertar as besteiras que vocês fizeram. Eu falei, quais, por exemplo? O teto de gasto. E de fato eles entraram e destruíram o teto de gasto e achavam que isso é uma coisa bonita. Aí vou fazer um arcabouço fiscal, que não cumpriram. E aí a economia fica à deriva, porque um governo ele precisa de confiança dos credores. Isso vai fazer subir juros, isso gera inflação, isso gera um monte de coisa. E mais, aí a única, vamos dizer assim, o único pilar mesmo que hoje está forte, porque a indústria já foi totalmente destruída, né? É o agro. E aí vamos fazer um esforço tamanho para demonizar esse setor e mais, ações concretas para destruir. Então eu não sei bem para onde que o governo está indo, como eu diagnostiquei que parece que uma limitação de visão, é que eu sugeri que o governo possa comparecer à Comissão de Agricultura, e por isso que eu chamei também o ministro Paulo Pimenta, para que a gente possa bater um papo lá e falar, escuta, o que está pegando? Qual é a perseguição? Qual é o problema com o agro? Porque a gente vê uma relação muito esquizofrênica. Comemora de um lado, enxota do outro. Faz um discurso como o presidente Lula fez na Bahia, do tipo, a tecnologia por trás de uma semente de soja. O senhor é de um estado que é o maior produtor de soja do Brasil, talvez do mundo, porque de cada 10 sacas que são produzidas no Brasil, 6 saem de Mato Grosso. É o maior estado produtor de milho. É o maior estado produtor de algodão. Eu tenho a impressão que deve dar uma certa tristeza, né? É o que eu falei, a gente fica com gosto de caixão velho na boca, porque Mato Grosso devia ser um dos estados mais bem tratado pelo governo federal. E nós temos cada dia uma surpresa. Essas duas moças, essas duas senhoras que estão aí, uma na FUNAI e outra no Ministério Indígena, elas têm uma sanha de demarcatória, e todo dia nós temos uma surpresa que é demarcar terras por portaria. Aí você vai lá, nós fizemos uma comissão externa, a Coronel Fernanda, que é uma deputada muito aguerrida nesse setor, montamos uma comissão, fomos lá ver, não tinha indígena nenhum, tinha um bocado de sujeito lá que não tinha nada a ver com indígena, que invadiram as terras, são 201 fazendas produzindo, e o governo dá guarida para isso. E aí eles pegam uma pauta ideológica muito forte e começa na perseguição. Eu digo, o agro, sem confete nenhum, porque estou aqui num programa que vai ser assistido pelos agricultores, mas o agro brasileiro, ele protege encosta, ele protege mata ciliar, ele protege
nascentes, eles têm programas constantes de reflorestamento. Olha, o agro faz de tudo, dá duplo twister carpado, mas sempre tem uma narrativa negativa. Por quê? Porque essa galera, eles não estão muito preocupados, eles gostam da imagem, do microfone, a câmera para eles é tudo. Então eles vão lá na COP, lá na Alemanha, em algum lugar, e dão uma entrevista dizendo que aqui está se dizimando os indígenas e acabando com o meio ambiente. Bom, principalmente quando eles estão na oposição, né? Agora a gente está vendo, o Pantanal teve, aumentou 900% os incêndios, os indígenas e Yanomamis morreram bastante, então eles são mais discurso, é muita conversa e pouca ação. Agora mesmo nós estamos indo lá nos Yanomamis para mostrar para o Brasil aquele problema que existe há muitos anos. E existe por quê? Porque os indígenas entram para dentro da floresta, entram para dentro do território venezuelano, que ali é uma aldeia quase do tamanho de Mato Grosso, é muito grande aquilo lá. E aí eles fazem esse discurso. Não tem agente público que consiga seguir um indígena dentro da floresta. Quando ele volta desnutrido. O Estado faz o que pode. Mas eles vão lá contar para o mundo que há um genocídio indígena. Agora, deputado, é incrível porque o Congresso ele tem uma maioria oposicionista, mas mesmo assim o governo governa por medidas provisórias e governa do outro lado da praça, com o Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou pedir um intervalo para que essa provocação seja respondida pelo deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, logo após o intervalo. Estamos de volta com Questão de Ordem, hoje conversando com o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso. E no último bloco, ou no primeiro bloco, eu disse, como que pode? E a gente imaginava que não ia ser fácil, mas com um Congresso com maioria oposicionista, como a gente vê nas votações da questão do marco temporal, recentemente com relação à retirada de benefícios de quem invade terras, 336, 52 votos no Senado, muito voto. Mas a dificuldade, e o governo judicializa tudo. Vai ser assim esse restante, na sua opinião, os 2 anos? Ou há uma perspectiva de melhora? Eu creio que há uma expectativa de melhora. Eu morei muito tempo na roça e tive algumas experiências que valem para a vida. Toda vez que tinha uma vaca de bezerro novo, ela estranha. Estranhar, para quem não conhece essas linguagens, ela vem para cima e se deixar, ela pega. E meu pai, semi-analfabeto, e tinha um tratamento humanizado com esse tipo de coisa, falava, olha, dê uma paulada bem forte, que depois ela não vem mais. Ela ficava de lá mexendo a cabeça, mas não vinha mais. E o governo, ele vai acabar não, já levou na última semana, eu diria que um tratamento humanizado, uma paulaterapia do Congresso Nacional. Foi um 7-1, comparado com aquele do futebol na Copa aqui no Brasil. Por quê? Ele perdeu nos votos que ele queria manter e perdeu nos votos que ele queria derrubar. E qual foi a mensagem que o Congresso falou para ele? Já que você não respeita essa casa, então o tratamento vai ser esse. E eu, além desses projetos que todo mundo assistiu essa semana passada, você nota que tem mais coisas vindo que eles chamam de passar boiada. Na verdade, não. Na verdade, a gente chama de antídoto contra o que está acontecendo. Porque eles resolveram fazer fortalecer esse grupo que, para mim, é uma quadrilha no campo, chamado MST, e o Congresso resolveu proteger o agro, colocar uma camada. Então, agora eles não vão poder receber benefícios, o governo não pode ficar mandando dinheiro, e o governo não pense que vai ficar mandando para cooperativas, que a gente vai atrás disso aí e vai expor. E também tem outros projetos no sentido de que, por exemplo, colocaram na comissão um projeto de proteção e de incentivo ao MST, né? E punição aos agricultores. Esse projeto caiu na minha relatoria e eu fiz ao contrário. Eu fiz um dispositivo dizendo justamente o seguinte: o sujeito que invade terra, ele, bem na linha daquilo que foi aprovado, ele já não vai poder mais receber benefício nenhum do governo, não vai poder mais receber terra, não vai poder nada disso. E mais, o passivo ambiental que ele deixar lá
na fazenda, vai ser para ele, no CPF dele. Porque hoje as coisas são assim, invade tua terra, o cara arrebenta com tudo lá, arrebenta com o rio, quem responde é você. Então, nós estamos mudando isso. Então, tem vários itens que a gente está fazendo justamente para proteger o setor. Óbvio que esse comportamento do governo de vetar tudo bem, a gente derruba o veto, mas de fazer uma medida contornando, uma medida provisória, ou de ir para atravessar a praça e utilizar o sistema judicial do STF para derrubar ações do governo, isso também tem data de validade. O Congresso já percebeu isso e não vai aceitar com certeza. Você vai falar, o Lira não age, o Pacheco não age. É que esses caras são bem mais calmos, esses caras têm, vamos dizer assim, bem mais gelo nas veias do que a maioria ali do Congresso. Então, esses caras vão fazendo as coisas e pondo os projetos. Então, o Senado já começou a colocar alguns freios, a Câmara já está preparando. E não é enfrentamento ao STF e nem ao Executivo. É simplesmente pôr freios e contrapesos para que a República, as instituições, caminhem num certo equilíbrio. Porque quando há esse desequilíbrio como está agora, quem paga o preço é a população. Por exemplo, com uma reforma draconiana, essa reforma tributária é um arrebento contra o agro. Quer dizer, estados como Goiás e Mato Grosso, que são prejudicados. São muito prejudicados, porque você cobra lá na ponta no consumo. Então, o pino da balança hoje está muito desequilibrado. A próxima legislatura do Senado, eu creio que já vai vir um pouco mais equilibrada nesse sentido, porque o sujeito vai pedir voto e as pessoas já vão colocar condição. Uhum. Então, a meu ver, vai haver um recuo, menos ativismo, menos protagonismo de alguns ministros do STF, e isso vai trazer um pouco mais de segurança jurídica para o país. Mas, ao mesmo tempo, uma antecipação talvez nunca vista de uma campanha eleitoral para presidente, né? Que já está na rua, faltando ainda quase 3 anos, mas ela já está na rua. E como é que o senhor vê isso do ponto de vista dessa mudança das casas? É interessante isso que você falou, porque eu estou andando nos municípios e eu já ouço gente falando assim, isso está tendo impacto nas eleições de vereador. Então, assim, se você pensa dessa forma aqui, então eu não voto em você, eu quero gente aqui. Então vai acabar verticalizando um pensamento e eu penso que está com os dias contados essa coisa muito esquisita que está acontecendo, essa nuvem muito, muito pesada que está por cima do país, onde as pessoas têm medo de falar as coisas, onde as pessoas, o agro principalmente, perseguido. Olha, eu vi o esforço que foi feito nesse inquérito que tem aí para ver se enfiava o pessoal do agro dentro para fazer uma punição forte em cima. Se dependesse de algumas pessoas da República, prendia a maioria do pessoal que planta hoje no país. Agora, o senhor acha que essa campanha, e agora eu vou falar da campanha municipal, ela vai estar mais focada na pauta ideológica ou na pauta econômica? O que vai, na verdade, prender o eleitor? Olha, a campanha no Brasil sempre foi muito local. Eu acho que pela primeira vez os marqueteiros vão ser surpreendidos pela segunda vez. Vê se dá para entender isso. É porque eles foram surpreendidos na eleição presidencial de 2018, mas na eleição presidencial. E agora eles serão surpreendidos, quebrando outro dogma do marketing, quer dizer, a eleição presidencial não tem nada a ver com a eleição municipal. E de fato nunca teve mesmo. Mas nessa eleição, eu digo, não é só a eleição do prefeito que está tendo impacto nisso, é a eleição até do vereador, como eu disse. Então, essa leitura das pessoas é a seguinte, ela vai estar de um olho no gato, outro no peixe. Um olho, assim, eu preciso de um prefeito que tem estatura, que tem estofo para organizar, para tratar a questão econômica do município, mas eu também estou de olho como é que ele pensa. Então o prefeito neném, aquele prefeito que não está de um lado nem do outro, esse cara vai ter dificuldade. Por quê? O que eles chamam de polarização vai estar presente nessa eleição, sim. Vai ter esse componente ideológico também. Vai ter o componente assim, escuta, você aprova que com 22 semanas o cara vá lá e faça um procedimento médico que é proibido até na medicina veterinária num bebê? Eu penso que sim, acho que ela tem, o corpo é dela e tal, não voto em você. Vai ter muito isso. E aí você fala, mas isso nunca fez parte do... Como é que você pensa em relação ao agro? Como é que essas coisas vão estar também nisso? E eu creio que aí eu digo, os marqueteiros vão ter uma segunda surpresa de dizer, caramba, eu nunca vi isso acontecer. Deputado, eu queria abordar com o senhor uma outra questão também, que é a relação do Ministério do Meio Ambiente, principalmente com o seu estado. Houve muitas queixas
e está havendo muitas queixas da interferência do Ministério com portarias, entrando às vezes, em departamento, ou como a gente diz lá em Goiás, na calçada do próprio Estado. Os senhores conseguiram resolver isso ou ainda há muita interferência? Na verdade, o Pacto Federativo está praticamente destruído. Nós vimos agora o comportamento do governo em relação ao Estado do Rio Grande do Sul. Houve uma intervenção no Estado ali terrível. O governo, no afã de mostrar serviço, ele teve dificuldade de começar a resolver os problemas de cara e depois interferiu. A questão ambiental, então, é uma tristeza. Os estados... A reforma tributária está acabando com a autonomia, acabou com a autonomia dos estados nessa área, na área financeira. O meio ambiente, ele deita e rola. O Estado precisa fazer um planejamento estratégico de infraestrutura. Não pode. Aqui não pode. Aqui não pode por quê? Porque aqui tem morcego, aqui tem uma caverna, aqui tem um não sei o quê indígena, isso aqui. Cara, a Constituição não dá guarida para nenhum tipo de coisa. E mais, eles são, a maioria dessas coisas, por portarias. Então essas portarias acabam tendo um efeito maior do que a Constituição. Hoje, se o cara chegar na tua fazenda e ele achar que vai queimar a tua casa e seus bens, ele queima. Agora, o que faz? A quem recorre? Porque a gente tem também o ditado que fala reclame ao bispo. A gente tem que correr para o judiciário, porque não é, se o governo está fazendo isso, o Congresso aprova, o presidente veta, os senhores derrubam o veto, aí a questão é judicializada, como vai ser novamente. Já está lá no Supremo a questão do marco temporal. Então, eu acredito que há um espírito democrata na oposição. A oposição é democrática, sim. Exatamente. Agora, esses pesos e contrapesos que tem a República, que tem um regime democrático, não parecem estar surtindo o efeito desejado, principalmente para o nosso setor. Não está porque o pino da balança está preso. O pino da balança hoje, quem é? O pino da balança hoje é o Senado. E o Senado deixa o Supremo a fazer o que der na cabeça. E nós tivemos um problema sério. O Supremo virou muito aparelhado partidariamente. E aí o que é que ocorre? Nesse entender, e aí não é uma crítica, é uma constatação. Então, por exemplo, se vier uma questão de terras, como é a cabeça, como é que foi a formação do advogado Fachin? A cabeça dele pensa daquele jeito, sempre a opção pela questão da defesa do invasor e não do dono da terra. Porque ele era advogado ali ligado ao MST. Aí se você pega outro ministro, a cabeça dele é mais por essa pauta holística, romântica, sobre a questão ambiental. E aí tudo nunca é feito de acordo com a vida real. É feita com alguma teoria de algum livro e não é só os ministros supremos, a boa parte do MPF, ele começa nas escolas da magistratura e do Ministério Público. As universidades. Onde se trata mais do mundo utópico do que do mundo real. Então essas pessoas vêm para esses grandes cargos com uma imagem que ele recebeu lá, que geralmente é recheada de pautas identitárias, ambientais e nessa linha. Quando ele chega lá, o mundo real para ele é só um obstáculo. Então, quando se fala em desenvolvimento, eles já dizem o seguinte: o desenvolvimento não pode se sobrepor à vida. Acontece que se não tiver comida de manhã cedo, daí uma semana e faltar, você vai morrer. Quer dizer, o mundo real é uma coisa. Então, existe uma legislação nossa que e outra que deveria ser. A que é uma legislação que não está escrita, que está na cabeça, na interpretação, na tese de algum ente do Ministério Público ou do Supremo, ou de algum ministro, como a da Marina, porque a ministra Marina, ela é eu diria que um agente de extrema perniciosidade aos interesses econômicos do país, porque a cabeça dela é pautada pela lacração dessa agenda woke que existe no mundo. Então, fechando aqui, o agro de ogro. Chamou agro de ogro. E aí o ministro que chega também, batendo palma para maluco dançar, um cara que é do agro, ele quer agradar o MST, põe um bonezinho do MST, aí ele vai lá e fala que o agro é fascista. Não, mas eu falei que é só parte do agro. Não interessa, o agro todo está sustentando. Aí já foi. Deputado, e o nosso tempo também acabou, mas eu gostaria de voltar com o senhor aqui no segundo semestre para a gente ver o que foi possível fazer. Porque nós já fizemos essa análise aqui do primeiro semestre, que o senhor disse ficou com gosto de caixão na boca, que é uma frase lá da sua terra,
lá no Rio Grande do Norte, mas o senhor é de coração já um mato-grossense. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui e pela sua análise. Não, eu que agradeço e parabenizar vocês por esse trabalho que faz, porque leva informação sem ranço partidário, sem ranço ideológico, mas em relação ao que está acontecendo. Isso é um bálsamo para a alma de quem está plantando e que de repente fala, não, tem gente que está enxergando a mesma coisa que eu não estou doido. A gente fala que Goiás é bom demais e o nosso canal chama Agro Mais, não é Agro Menos. Deputado, muito obrigado. Então, e eu também agradeço a você que acompanhou de casa a entrevista com o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e a gente volta na semana que vem com mais um Questão de Ordem. Até lá.